Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 12, versículo do 22 ao 27. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia e ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os colaboradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria compartilhar mais uma vez a palavra do nosso Deus Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra poderosa, cheia de sabedoria e ensinamento, que nos coloca no caminho que é Jesus Cristo. Aleluia! Aqui, meus irmãos, eu separei 2 pontos. Primeiro mas no terceiro dia ele ressuscitará. E isso foi cumprido. E ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai, à direita do Pai. E o Espírito Santo encontra no seu coração e no meu coração. Que maravilha, meus irmãos, saber que o plano de Deus deu tudo certo. Esse era o plano do nosso Deus Criador, que Jesus sofresse nas mãos dos homens e fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitado e erguido à destra do Pai, à direita do Pai. Aleluia, meus irmãos, que alegria poder compartilhar essa palavra poderosa com vocês. Ressuscitado ele está, o primogênito, o unigênito, o primeiro a ser ressuscitado, para nunca mais morrer. Ele venceu a morte. Aquilo que era impossível, ele fez. Jesus Cristo, meus irmãos. Mas no terceiro dia ressuscitará. E Deus o ressuscitou, porque ele foi obediente até a morte de cruz, fazendo contudo a vontade do Pai. E a vontade do Pai era te salvar e me salvar. Que você seja salvo e que eu seja salvo. Através de quê? Através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, o seu Filho, o primogênito. Aleluia, meus irmãos. Que maravilha, meus irmãos, que bênção, que alegria ter essa revelação diante de nós. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Segundo ponto, meus irmãos, que eu separei aqui mas quando os discípulos, os fariseus, mestres da lei, perguntaram para Pedro se o mestre deles, Jesus Cristo, não pagava o dízimo do templo, ele foi ter com Jesus. Antes ele confirmou, sim, paga. Mas ele foi até Jesus e Jesus perguntou, antes de ele perguntar alguma coisa, Jesus já falou com ele. Falou: Pedro, se você acha que o filho do rei, ele deve pagar
ele deve cobrar imposto do filho ou dos estranhos? E Pedro responde, dos estranhos. Aí Jesus respondeu para ele, logo os filhos são livres. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Se eu e você, nós levamos o nosso dízimo à casa do Senhor, porque nós somos servos. Aleluia. O Filho, Jesus Cristo. Mas para aquelas pessoas, porque se Jesus falasse naquele momento ali ainda, que ele era o Filho, que ele não precisava, dessa maneira que ele falou com Pedro, aquele povo ia se escandalizar com ele. E para evitar o escândalo, Jesus manda que Pedro vá lá, no primeiro peixe que ele pescasse, abrisse a boca que estava ali. Só para mostrar para Pedro que ele é o Senhor, que todas as coisas ele pode. Mandou pegar a moeda dentro da boca de um peixe que estava no mar. Olha o poder de nosso Senhor. Olha o poder de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o Senhor do universo. Aleluia, 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 meus irmãos. Olha só, Pedro foi lá no mar, jogou um anzol, que ele pega o peixe e está lá. Aquilo que ele falou, Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos. Eu acordo, quando eu acordo, eu levanto e eu abro meus olhos e imagino, cara, meu Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que era de vir, que morreu e ressuscitou no terceiro dia e que hoje está à direita do Pai. Aleluia, meus irmãos. Que alegria, meus irmãos. Deus é muito bom, meus irmãos. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Reconheça o Filho dele, Jesus Cristo, como seu único e verdadeiro Salvador. Agora, meus irmãos, não perca tempo. Declara agora que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor. Declara agora, se ajoelha, adora Jesus Cristo em espírito e verdade, em obediência à sua palavra, em obediência aos seus mandamentos, anunciando a palavra dele até os confins do mundo, servindo os pequeninos do nosso Deus, Criador, os pequeninos que são os nossos irmãos mais necessitados. É isso, meus irmãos. Que alegria, que alegria poder confiar em Jesus Cristo, poder se entregar 100% a Ele e sem dúvida nenhuma saber que o melhor Ele vai fazer por nós. Primeiro que Ele já fez, morrendo na cruz, mas como Ele é misericordioso e bondoso, Ele não se vence em fazer o bem, em fazer o bem, em fazer o bem, em fazer milagres, em continuar fazendo milagres e continuar abençoando, porque é uma fonte que não tem fim, uma fonte de bondade, de amor, de misericórdia. Esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você não conhece, busca conhecer. Ele está apresentado para você. Jesus, o Filho do Deus vivo, é Ele, o Senhor, o Salvador, aquele que veio, que foi e virá na sua glória, no mais alto dos céus, com a sua glória, com a glória do seu Pai. E nós todos olhando para o céu, dando aleluia, 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 hosana nas alturas.
porque Jesus é o nosso Senhor. Que o Papai do Céu Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.